Graças a Deus. Nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa que estamos tendo de comentar um pouco sobre o nosso credo, sobre aquilo que nós cremos nas nossas Assembleias de Deus em especial. Temos um formato, uma forma de pensar, uma forma de vivenciar a trajetória da vida da igreja, que talvez seja um pouco diferente de outras instituições. Mas as Assembleias de Deus, ao longo dos seus anos de existência, foram sempre apresentando aquilo que crê, o seu credo. E hoje nós estaremos tratando de um assunto muito especial na nossa declaração de fé, que é exatamente sobre a forma de governo da igreja. Algumas pessoas questionam um pouco a forma em que nós nos organizamos internamente como igreja. Mas a nossa base é a palavra de Deus. Nós cremos aquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina. Bem verdade que a Bíblia Sagrada não fecha todos os aspectos dos ensinamentos relativos a muitas coisas na palavra de Deus. Da mesma forma, é a nossa forma de se organizar. Então, as Assembleias de Deus, baseados na palavra de Deus, formou um entendimento de como se administrar. Respeitamos, logicamente, as outras instituições que pensam um pouco diferente, desde que elas sejam também baseadas na palavra do Senhor nosso Deus. Então, a estrutura da Assembleia de Deus, em especial aquilo que nós cremos, nós queremos somente ler aquilo que está registrado na nossa declaração de fé. A nossa declaração de fé diz o seguinte: cremos, professamos e ensinamos que existe hierarquia nos céus, na terra e também na igreja, pois todos nós estamos sob autoridade, todos nós prestamos contas a alguém, à autoridade. O próprio Senhor Jesus disse: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Está registrado lá em João, capítulo de número 6, verso de número 38. A forma de governo da igreja é bíblica e define quem exerce autoridade no que diz respeito ao serviço do culto coletivo e às questões doutrinárias, administrativas. Nossa estrutura constitui-se de pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e cooperadores. Algumas instituições, como a nossa, também chamam de auxiliares. Estes últimos identificamos como auxiliares ou trabalhadores de acordo com a região. O termo obreiro é genérico e usado praticamente em todos os cargos e funções da igreja. Nosso modelo de governo de igreja tem por base a Escritura Sagrada. Na verdade, nada do que nós fazemos dentro da igreja não pode ter alguma base na palavra do Senhor nosso Deus. Tudo o que nós fazemos, a forma que nós nos dirigimos nos cultos, a nossa forma de se estruturar como organização, as nossas convenções, que são organizações internas de ministérios, de ministros, todas elas devem ter base na palavra do Senhor nosso Deus. Então, certamente a estrutura que administra a igreja, o governo da igreja, a forma de se organizar, que é diferente das outras instituições, também tem base na Bíblia Sagrada. Quando nós paramos para observar a palavra de Deus, desde os seus primeiros instantes, se pegarmos do Senhor Jesus em diante, toda a estrutura do Novo Testamento, nós vamos ver quase que imediatamente após a organização da estrutura da igreja, um começo também de organização para que ela pudesse se governar. Quando nós chegamos lá no princípio, logo no livro de Atos, quase que imediatamente, quando a igreja cresce, nasce os diáconos. Lá na frente, a palavra de Deus cita outras funções ministeriais que nós estaremos tratando aqui exatamente no nosso estudo do credo de hoje. Mas a palavra de Deus, ela nos fala dessa organização e em muitos aspectos ela fala dos apóstolos em especial se direcionando às igrejas, às pequenas congregações que iam nascendo, os pequenos grupos, às vezes familiares, pequenas estruturas de igrejas que iam acrescendo, as cidades que iam sendo alcançadas através do Evangelho, no momento em que a igreja se dispersa por conta da perseguição,
aonde a igreja do Senhor Deus ia se estruturando, também a organização, uma forma de governo ia se organizando. Nós vamos ver ao longo da Bíblia Sagrada também, em especial no Novo Testamento, os obreiros, que é uma forma genérica de nós tratarmos todos aqueles que se agregam para o trabalho governamental ou ministerial na obra do Senhor nosso Deus. Eles também vão sendo tratados de formas distintas. Quando nós observamos o relato bíblico sobre os seres angelicais, nós vamos ver que eles lá também têm uma forma escalonar de governo dado pelo Senhor nosso Deus. Na nossa instituição também a forma de governo foi dado pelo Senhor. Os apóstolos em determinado momento tratam dos bispos da igreja, dos presbíteros da igreja, dos diáconos, dos cooperadores, daqueles que trabalhavam sem nós entendermos bem qual era o cargo que exerciam, mas militavam na obra do Senhor nosso Deus. Então o ministério da igreja ele foi sendo organizado ao longo da estrutura do Novo Testamento. E aquilo que está registrado lá é o que nós tentamos vivenciar até os nossos dias de hoje. Quando nós paramos para observar o credo, nosso credo em especial, ele quis tratar de 4 facetas em especiais dessa organização governamental. 5, na verdade, porque nós devemos incluir os auxiliares. Mas ele fala de pastores, de evangelistas, de presbíteros, diáconos, algumas estruturas de igreja, como a nossa da Assembleia de Deus do Montese, temos diaconisas e cooperadores ou auxiliares. Bem verdade que quando falamos obreiros, já dissemos isso aqui, tratamos de uma forma genérica, assim como nós chamamos o soldado no exército, não é de forma genérica. Às vezes o soldado que está lá tem uma patente maior, mas ele é um soldado trabalhando dentro daquele quartel. Da mesma forma somos nós. O fato de nos dividirmos como pastores, evangelistas, presbíteros e diáconos, diaconisas, somos todos obreiros e cooperadores na obra do Senhor nosso Deus. Certamente um pastor pode perfeitamente exercer funções distintas e por aí vai. Então, na verdade, a estrutura governamental que está registrado no nosso credo, ele vem tratando de pastores e evangelistas como uma classe tratada como ministros. Essa divisão também nos ajuda a compreender a forma com que as convenções, sejam elas de igrejas ou de ministros, se adequam. A estrutura de ministros, que são evangelistas e pastores consagrados, porque de vez em quando nós vamos ter a função de evangelista autorizado, que não faz parte do nosso credo, mas sabemos que essa função ela é bem disseminada no meio das Assembleias de Deus. São pessoas que às vezes ainda não são consagrados para ministros, evangelistas ou pastores, mas eles recebem uma autorização especial para, durante o período até a próxima consagração, exercerem aquela função, provavelmente indo para o campo, para o interior do estado, ou para algumas estruturas um pouco mais afastadas das suas sedes. Mas para evangelistas e pastores, nós temos funções bem destacadas na palavra do Senhor nosso Deus. O destaque não vai pelo sentido de ser maior ou menor do que os demais obreiros, mas pelas suas funções. A função pastoral, ela fala do apacentar, da lide com o trabalho da igreja. Algumas estruturas de Assembleia de Deus, como a nossa, ela tem o pastor, aquele que dirige a igreja, aquele que faz o culto, que tem a palavra em boas partes dos cultos para um ensinamento, para a manifestação da palavra de Deus através dos cultos de doutrina, santas ceias, mas na verdade também boa parte dos pastores são administradores, eles fazem a gestão interna da igreja. Há pastores que são pastores de determinadas congregações, como também há aqueles pastores que presidem sobre os demais pastores, na estrutura de organização da igreja. Mais uma vez, não significa que esse pastor tenha
alguma coisa a mais, não é? Seja um título mais honroso que os demais. Não é isso que nós tratamos, e sim daquele que foi levantado por vezes pelo Senhor nosso Deus, mas pelos demais pastores, pelo colegiado de ministros, para que esteja na presidência daquela instituição, daquela igreja. Às vezes é uma estrutura bem organizada, uma estrutura grande com várias igrejas, ou mesmo com pequenas congregações. Ainda assim é levantado um pastor para que possa presidir, seja aquela pessoa que na ponta executa as atividades necessárias para a igreja. Também temos a figura do evangelista, que por vezes é mal interpretada em algumas instituições, mas o evangelista, a palavra já está nos ajudando a entender. É aquele que leva as boas obras. O evangelista, ele deve ser munido dessa boa atividade de manifestar a palavra do Senhor nosso Deus, de falar, de amar a pregação do evangelho, a disseminação da palavra de Deus, a abertura de novos trabalhos, a implantação por vezes de trabalhos em algumas regiões que são mais difíceis. O evangelista está nesse aspecto, um ministro da palavra de Deus para a pregação das boas novas do evangelho do Senhor Jesus. Também, da mesma forma, temos os presbíteros. Certamente no final dessa palavra nós falaremos o que cada um deles deveria ter ou deve ter, aquilo que está manifesto na palavra do Senhor nosso Deus. Mas os presbíteros, eles também têm um tratamento muito específico na palavra de Deus. Todas as vezes em que a palavra de Deus fala sobre os presbíteros, coincide muito com a figura do pastor, do bispo, daquele que estava na lide, no trabalho de uma igreja ou de uma determinada região. Então a palavra de Deus, ela nos dá um entendimento de que o presbítero, ele também tem esta função. Na nossa estrutura de igreja, de Assembleia de Deus, nós temos a figura do presbítero como uma função tida como uma função local, da igreja local, daquela estrutura administrativa de uma determinada igreja, mas também como sendo um obreiro diretamente ligado ao seu pastor, ao pastor daquela estrutura administrativa, daquela estrutura de igreja. O presbítero é aquele aconselhador, é aquele a quem o pastor deve contar para a administração da igreja. O colegiado de presbíteros tem essa função de ajudar na gestão pastoral. São aqueles obreiros que conhecem um pouco mais a fundo a estrutura da igreja. São pessoas certamente que devem ter tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. A sua vida pautada na boa conduta, tanto de forma interna para aquela igreja, como para os de fora. A Bíblia Sagrada também, quando fala dos presbíteros, fala da sua capacidade em ter um bom nome com os que estão adiante da sociedade, aqueles que são do lado de fora da estrutura da igreja. Eles precisam de ter esse bom nome, e também as suas famílias serem famílias bem estruturadas, bem organizadas. Porque se a família não está bem organizada, como o presbítero poderá ajudar o seu pastor a estruturar bem a igreja local? Veja bem que a igreja, ela é uma extensão daquilo que as famílias nela representam. Se as famílias estão organizadas, se as famílias estão bem, a igreja vai bem. Então, se o presbítero tem uma boa estrutura da sua vida, um bom nome no meio da sociedade, um bom nome no meio dos seus na igreja e um bom nome também da estrutura da sua família, certamente ele tem autoridade espiritual, moral, para ajudar na condução daquele trabalho da igreja. E a Bíblia Sagrada, ela é muito específica quando fala sobre os presbíteros. Essa palavra também cabe aos pastores perfeitamente, aos evangelistas, aos diáconos, na verdade, aos obreiros de uma forma geral. Ele diz que convém que o bispo, no caso também os presbíteros, sejam irrepreensíveis. Não tenham nada que possam ser chamado a atenção de forma mais específica. Maridos de uma mulher que de vez em quando
Tem gente que quer ter mais de uma e não pode. A palavra de Deus veta isso para nós. Vigilante, sóbrio, que nos parece ser uma palavra muito parecida, porque certamente muitos não têm a proximidade com a bebida alcoólica, mas não são vigilantes. Então nós precisamos de observar as duas áreas. Tanto o afastamento do álcool, que prejudica o bom siso, a palavra de Deus assim nos ensina, como também a vigilância, não é? A prontidão, a observação da conduta da vida. Honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. O presbítero, ele tem que ter a capacidade de transferir a palavra de Deus. E aqui vai um entendimento de que nós só conseguimos botar para fora aquilo que está lá dentro. A palavra de Deus diz que o que está no interior vem para fora. A boca fala do que o coração está cheio. Então, quando nós entendemos isso na Bíblia Sagrada, exteriorizamos aquilo que está dentro. Se o presbítero, o bispo, como a palavra de Deus nos ensina, nunca aprendeu nada, ele também não ensina nada. Mas se ele é alguém devotado ao estudo da palavra de Deus, à leitura constante da Bíblia Sagrada, procura a cada dia entender um pouco mais, se municiar de mais conhecimento para transferir para outras pessoas, ele será apto a ensinar a outras pessoas. A Bíblia Sagrada também diz que não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. A Bíblia Sagrada nos define um modelo perfeito. Certamente, quando nós paramos para observar a estrutura do ser humano como um todo, às vezes falhamos em alguma área, bem verdade. Mas o presbítero, ele deve buscar sempre se aproximar o máximo possível daquilo que está registrado na palavra de Deus. Quanto menos nós nos aproximamos do que está registrado, mais falhos seremos. Mas se buscarmos o Senhor Deus, certamente nos ajudará a nos aproximarmos a cada dia daquilo que está registrado na palavra de Deus. Então a Bíblia Sagrada, ela faz essa exigência para o obreiro de uma forma muito genérica e especificamente para o presbítero, para o bispo. E lá na frente nós vamos ver que também para os diáconos. Ainda nos chama a atenção, como já falamos, a questão da estrutura familiar. E diz ainda que não pode ser um neófito. É por causa disso que muitas pessoas às vezes acham que deveriam ser consagradas e não são e se aborrecem. Mas é o cuidado em que nós devemos ter de que a Bíblia Sagrada nos ensina de que não deveríamos colocar a mão para orar, para consagrar, naquele que fosse neófito, no novo, no novato, no recém-chegado. Irmãos, quando nós paramos para observar o que seria um novato, né? O que seria um recém-chegado. Porque às vezes nós temos pessoas que nos aproximamos delas e com pouco tempo que acompanhamos, vemos ali relatos, exemplos, prontidão em atender a palavra de Deus, mas ainda assim, como diz um adágio popular, vamos comer um pouco de sal com esta pessoa, nos demorarmos um pouco mais, porque se a Bíblia Sagrada nos orienta em que nós não devemos consagrar o neófito, é porque a palavra de Deus sabe melhor do que nós. Então a Bíblia Sagrada orienta que além de tudo isso, ainda devemos ter calma na consagração de obreiros. Esses obreiros, eles precisam de provar para a igreja, para os de fora, para o seu pastor, de que verdadeiramente têm um chamado de Deus para serem aptos ao santo ministério. E por fim nós temos a figura dos diáconos, que nasceram num momento muito específico na Bíblia Sagrada, porque a função diaconal ela não nasceu de um momento de grande alegria. A igreja tinha crescido e juntamente com o crescimento da igreja cresceram os problemas. E a Bíblia Sagrada, quando chega no capítulo de número 6, ele fala de uma pequena turbulência que já havia dentro da igreja por conta de um trabalho que era praticamente um trabalho, uma atividade social interna.
foram criadas as figuras dos diáconos. Diáconos foram consagrados para executar aquela tarefa, e da mesma forma o credo propõe para as igrejas, as suas estruturas, de que os diáconos sejam consagrados para servir na obra do Senhor nosso Deus em múltiplas tarefas. A estes também é cobrado o bom nome, a boa estrutura familiar, a idoneidade, a forma de se conduzir no meio da sociedade, chamando a atenção para que glorifiquem o nome de Deus da forma em que eles se caminham, se conduzem. Assim também os diáconos são erguidos. Para a estrutura da Assembleia de Deus, os diáconos ajudam no recolhimento das ofertas, nas atividades da distribuição da ceia, na organização interna do culto, na organização dos espaços físicos, seja a entrada das pessoas, as conduções e tantas outras áreas, irmãos. Quando nós paramos para observar a figura do diácono, o bom diácono, ele acompanha com muita proximidade a vida da estrutura da igreja em todos os aspectos. E cada um de nós, obreiros, independente da consagração que temos, nunca podemos deixar de lado a função diaconal. Devemos ser diáconos ao longo de toda a trajetória da vida, dispostos a fazer a obra do Senhor Deus com alegria e com inteireza de coração. E a Bíblia Sagrada ainda diz para aqueles que se destacam na função diaconal, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Que promessa gloriosa temos para os diáconos. E temos os cooperadores, homens e mulheres de Deus, que trabalham, que militam na obra do Senhor Deus. São aqueles que estão fazendo infinitas atividades ao longo da igreja. São pessoas que às vezes o nome não é citado, são pessoas às vezes desconhecidas do pastor da igreja por vezes, mas fazem a obra do Senhor Deus caladinhos, às vezes com certo destaque, às vezes ainda muito jovens, ou apresentando situações bem diferentes, mas trabalhando na boa obra do Senhor nosso Deus. Todos somos cooperadores no trabalho, na obra do Senhor Jesus. Que nós possamos nos revestir das funções em que fomos chamados para o santo evangelho, para o santo ministério. Cada um de nós que tem a sua função ministerial, sejam aqueles que já foram consagrados, sejam aqueles que trabalham como cooperadores na obra do Senhor nosso Deus, façamos com disposição, com inteireza de coração, que o Senhor Deus há de nos abençoar de forma gloriosa. Deixe suas dúvidas depois do nosso vídeo, certamente um dos nossos irmãos irá ajudar a responder. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que as pessoas você possa ser avisado dos vídeos que serão postados e participe conosco. Vale a pena cada dia mais militarmos na obra do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe.